Sou uma entusiasta do esporte, que eu só descobri depois dos 40 anos. Eu sou uma pessoa que até então era uma sedentária. Sempre fiz esporte, praticava algumas práticas esportivas na obrigação, na força do ódio, como eu costumava dizer. Mas hoje eu descobri que a vida com atividade física e com esporte, ela é uma vida muito mais ampla, muito mais bonita, muito mais colorida, muito mais alegre e saudável, né? É uma saúde que a gente tem para o corpo, mas também para a mente. Não existe vida separada da prática esportiva na minha concepção de vida feliz. Nossa, que demais! E como bateu na sua porta a corrida depois dos 40 anos? O que aconteceu que veio esse despertar, Caroline? Na verdade, a corrida apareceu na minha vida há 6 meses, né, Kátia? Há seis Até meses? então, há 6 meses. Até então, eu era. O que aconteceu? Aqui, eu a gente passou em 2020 por aquela situação gravíssima do Covid, né? E eu que sempre tive uma tendência a ser uma criança gordinha, eu fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, me vi na pandemia disparar assim na balança de forma astronômica. Efetivamente. Fiquei muito tempo em casa, eu tenho duas filhas pequenas, então eu tinha a tarefa de conduzir a educação delas, porque elas estavam sem escola, e aquilo foi extremamente complicado para mim. Eu sempre brinco que a minha maior dificuldade de mãe foi ensinar uma criança canhota a escrever sendo destra. Então, imagina, se um professor tem que ter toda a formação para fazer isso, imagina uma mãe tendo que ensinar uma criança a escrever, e aí era uma complicação, aquilo era tão difícil, que eu fui achar que a pouco uma forma de amenizar essa ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa, comendo. Quando o comércio começou a voltar, que a gente teve na Covid, nós não tivemos quase nada de atividade no Poder Judiciário, né? Sim. Não tinha audiência, não tinha nada, os prazos muitas vezes também não acontecia, não tinha nada presencial. E a advocacia é a atividade também da presença. Na Sim. época do Covid, que se implementou algumas coisas que não existiam até então, que eram as audiências online. Isso não existia naquela época. Sim. E aí, de repente, quando abriu, eu fui colocar minhas roupas, eu não servia mais em nada. E aí eu decidi, então, que a minha vida ia mudar, que a minha ansiedade precisava ser canalizada para outro lugar. Que eu acho que toda pessoa que vai para a atividade esportiva, ela acha também na atividade do esporte uma forma de canalizar essa adrenalina toda, essa ansiedade do mundo moderno para uma coisa saudável, né? E Sem aí eu dúvida. comecei, lá naquela época eu comecei a correr, mas eu fui atacada por o bichinho da canelite, né? Que me impossibilitou total de continuar. Daí eu disse que aquilo lá não era para mim. E aí fui para um outro setor, que era mais voltado à musculação, enfim, de fazer atividades voltadas a ganho de massa muscular. Sim. E no final do ano passado, não, em setembro do ano passado, o meu melhor amigo um dia estava caminhando na rua e decidiu começar a correr. E eu via uma empolgação nos olhos deste meu amigo. Eu dizia, gente, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Só que eu já tinha tido aquela experiência de correr que nem uma maluca, sem nenhuma instrução, pegar e colocar um tênis e ir. E eu falei, não, não é para mim. E cada vez que eu conversava com esse amigo, eu percebia que a vida dele efetivamente tinha mudado. Mudado de um jeito que a musculação não tinha feito. Ela tinha me dado um prazer, né, de construir um corpo mais forte, porém não era a mesma empolgação. E aí ele dizia, vamos comigo e tal. Aí eu comecei a correr com ele, e aí me transformei nessa pessoa apaixonada, assim, eu corro muito mal, tá, Kátia? Eu falo que eu faço todas as atividades muito mal, mas faço elas com muito prazer, assim. Na verdade, eu acho que eu tenho o que os corredores têm no começo, que é essa coisa de fazer por fazer.
né? Eu não tô lá para ver qual é, se eu sou mais rápida que alguém. Eu vou efetivamente para me divertir. E tem sido um caminho de muitas descobertas e muitas diversões. Então, eu acho que tem mais um ponto que nos conectou, porque eu corro há 25 anos, mas corro por correr. Eu nunca na minha vida parei e falei assim: deixa eu ver quanto é o meu pace, o quanto eu quero chegar nesse pace. Assim, eu faço parte de uma assessoria hoje, porque eu também fui picada pelo bichinho da canelite. E aí, na pandemia, eu tenho duas filhas adultas. E uma das minhas filhas entrou para uma equipe de corrida e falou: mãe, eu vejo você, eu cresci vendo você correr. E eu cresci vendo você correr errado, porque você não segue uma planilha, porque você não faz um treino acompanhado, e aí eu vejo que você fica patinando, você vai para as mesmas provas, você faz sempre as mesmas coisas, está na hora de você fazer alguma coisa consciente, alguma coisa que te leve a um avanço, não importa se de velocidade, de quilometragem. E o que, que aconteceu? Na pandemia, a gente não podia sair. Aqui em São Paulo, nós ficamos 3 meses sem pôr o pé no elevador do nosso prédio. Então, nós ficamos literalmente recebendo tudo, higienizando tudo na porta. Nós tínhamos duas pessoas de risco dentro de casa, uma filha minha e meu marido. Então, literalmente, eu não coloquei o pé para fora. E a gente comprou uma esteira para não descer na academia do prédio e começamos a treinar. Montamos uma academia dentro do nosso apartamento e começamos a treinar dentro do apartamento. E aí, na pandemia, eu corria. E ela falou assim: mas onde você vai chegar desse jeito? Eu sei que eu comecei a fazer meia maratona na esteira, porque eu falava, gente, eu preciso de alguma forma. Eu trabalhava muito nessa época, eu já trabalhava no online. Foi o meu pico de online, então eu fazia lives, eu fazia 7, 8 lives por semana, cheguei a fazer 12 horas de lives seguidas, e eu precisava de alguma forma desanuviar, porque com todo mundo dentro de casa, todo mundo sem sair daqui, eu trabalhando malucamente, eu precisava achar uma forma de desestressar também, de baixar a ansiedade. E ela falou: mãe, você precisa fazer alguma coisa. E aí foi quando eu entrei realmente nessa assessoria, que eu estou até hoje, e foi quem me orientou para fazer um treinamento adequado para não ter lesão. E aí, associado a isso, eu fui buscar uma fisioterapia, que é uma fisioterapia ativa, que zerou todas as minhas dores. E quando eu fui para o meu primeiro ciclo de maratona, eu já fui zerada. Mas eu sempre disse isso: o dia em que eu for me colocar para correr, para competir, para ter que ser, é mais um estresse para minha vida. Eu não quero isso de jeito Exato. nenhum. Para mim não faz Eu sentido acho que quando nenhum. a gente. Eu acho louvável, sabe, Kátia? Quem tá ali com esses determinado para alguma. É louvável porque um Sim, ciclo de qualquer competição ele exige do teu corpo de uma forma muito bonita. Ao mesmo tempo que a gente poder perceber a potencialidade de onde o ser humano consegue ir, é incrível. sem Mas eu dúvida. não consigo me ver em mais uma obrigação. Porque para mim, como na verdade, assim, para te ter uma noção, assim, quando eu comecei a correr, o meu personal é absolutamente contra. Que ele diz, não, tu constrói todo um corpo com músculo, porque tem essa coisa do músculo, de perder Sim. músculo, vai perder, que elas podem ser de vez em quando, elas vão ser conflitantes. Eu falei, gente, eu não vou ser uma fisiculturista, então, aqui, se eu perder músculo, ok. E também não quero ser campeã mundial da corrida, eu vou lá para me divertir. Então, na verdade, quando eu acho, como eu te disse, eu acho louvável quem se dispõe a competir, porém, seria mais uma coisa que eu teria que ter obrigação. E a nossa vida profissional, ela já exige tantas coisas de obrigação, que eu acho que esse escapismo que o esporte pode, o esporte amador principalmente, pode trazer para a gente de fugir da nossa realidade e naquele momento tu te sentir efetivamente um corredor, que eu acho que a corrida de rua, competição de rua tem isso, né? A gente conseguir estar dentro de um esporte com os melhores, porque a gente pode estar lá. É diferente, por exemplo, do futebol, que tu vai assistir, vai lá, uma seleção brasileira, tu não pode entrar no campo. Mas a corrida tu consegue. Agora a gente vai correr aqui em Porto Alegre com um campeão mundial, né? Um Sim, recordista. Ou seja, a gente pode ter essa possibilidade de também fazer parte desse show. A corrida, eu sem acho que ela dúvida. consegue te proporcionar estar dentro
do palco, do picadeiro, do show, enfim. A gente pode estar ali participando efetivamente. É isso que eu acho mais bárbaro. Essa coisa da comunidade da corrida, que eu acho genial. Eu acho que nenhum esporte consegue ter uma comunidade tão divertida, por mais que ela seja um esporte extremamente individual, a comunidade que se forma, pelo menos aqui no Vale do Taquari, está se formando comunidades muito interessantes. A própria experiência do corre, né, do Vamos pro Corre, é muito divertida. É uma experiência que surgiu assim, muito que de forma aleatória, e hoje é meu compromisso da semana, né? Inclusive, agora eles inventaram, tem duas por semana. Agora estão fazendo Essa também. itinerante, né? E aí tu leva, acaba levando. E eu acho que essa possibilidade de não ser bom também te dá uma liberdade. Não preciso ser bom em tudo que eu vou fazer, eu também posso me permitir ser muito ruim em alguma coisa e me divertir pra caramba, né? Ser mais um, né? Ser mais um. Você sabe que Exatamente.